Cristo irá aparecer novamente neste mundo como juiz. Parte 01, dia 18 de julho de 2025. Agora, uma vez no fim do mundo, ele apareceu para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, e aos que o esperam aparecerá a segunda vez sem pecado para a salvação. Hebreus 9, 26 e 28. Os dois grandes elos entre a terra e o céu são os dois adventos de nosso Senhor. Ou melhor, ele é o grande vínculo de união por essas duas aparições. Quando o mundo se revoltou e Deus foi desafiado por suas próprias criaturas, um grande abismo foi aberto entre Deus e o homem. A primeira vinda de Cristo foi como uma ponte que cruzou o abismo e fez um caminho de acesso de Deus ao homem, e depois do homem a Deus. O segundo advento de nosso Senhor tornará essa ponte muito mais larga, até que o céu desça à terra e, por fim, a terra suba ao céu. Nestes dois pontos, um mundo pecaminoso é atraído para um contato mais próximo com um Deus gracioso. Jesus aqui é visto como abrindo a porta que ninguém pode fechar, por meio da qual o Senhor é visto como verdadeiramente Emanuel, Deus conosco. Aqui também é um lugar para construirmos uma grande ponte pêncil, pela qual, pela fé, nós mesmos podemos atravessar deste lado para o outro do tempestuoso rio do tempo. A cruz, a cujos pés estamos, é a coluna maciça que sustenta a estrutura deste lado. E enquanto aguardamos a glória, o segundo advento de nosso Senhor é o suporte sólido do outro lado do profundo abismo do tempo. Pela fé, olhamos primeiro para Jesus e depois para Jesus. E aqui está a vida de nossos espíritos. Cristo na cruz da vergonha é Cristo no trono da glória. Habitamos entre esses dois limites. Estes são nosso Dan e Berseba, e tudo entre eles é solo sagrado. Quando a primeira vinda de nosso Senhor, aí está nosso descanso. O sacrifício, uma vez oferecido, perdoou os nossos pecados e fez nossa paz com Deus. Quanto à sua segunda vinda, aí exige nossa esperança, a nossa alegria, pois sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. As glórias de sua sagrada realeza se repetirão em todos os santos, porque para o nosso Deus nos fez reis e sacerdotes, e reinaremos com ele para todo sempre. Em seu primeiro advento nós o adoramos com gratidão, regozijando-nos em Deus conosco, tornando-se nosso parente próximo. Reunimos-nos com grata ousadia ao redor da criança na manjedoura e contemplamos nosso Deus. Mas no segundo advento, somos atingidos por uma reverência solene, um temor trêmulo. Não estamos menos gratos, mas estamos mais prostrados ao nos curvarmos diante da majestade do Cristo triunfante. Jesus em sua glória é uma visão avassaladora. João, o discípulo amado, escreve: quando o vi, caí a seus pés como morto. Poderíamos ter beijado seus pés até que ele nos deixasse, mas ao ver o retorno do Senhor, quando o céu e a terra fugirem, nós nos curvamos na mais humilde adoração. Sua primeira aparição nos deu aquela vida e santa confiança com a qual avançamos para a sua gloriosa aparição, que é a coroa de tudo. Mas ficamos mais prostrados quando nos curvamos diante da majestade do Cristo triunfante. Eu quero neste momento trazer diante de vocês essas duas aparições de nosso Senhor,
O texto diz: ele apareceu e novamente ele aparecerá. O 26º verso fala de sua manifestação única já realizada. E o 28º verso promete o glorioso segundo resplendor, como promete: ele aparecerá. Entre dessas duas luzes, ele apareceu. E ele aparecerá, navegaremos com segurança, se o Espírito Santo guiar nosso caminho. Minha primeira cabeça é esta: uma vez e não a segunda. E minha outra divisão do discurso criará uma espécie de paradoxo, mas não uma contradição, mas uma segunda. Nosso primeiro tema é uma vez e sem segunda. Agora, uma vez no fim do mundo, ele apareceu para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Apareceu, e embora ele apareça novamente, não será para o mesmo propósito. Em sua primeira aparição, fixe seus pensamentos, pois algo semelhante nunca mais será visto. No seio do Pai, ele jazia oculto como Deus, como a segunda pessoa da Trindade divina na unidade. Ele não podia ser visto, pois nenhum homem jamais viu a Deus. É verdade que, sem ele, nada do que foi feito se fez. E assim, sua mão foi vista em suas obras. Mas quanto a si mesmo, ele ainda estava escondido, revelado em tipo e profecia, mas ainda de fato oculto. Jesus não se manifestou aos filhos dos homens, até que à meia-noite um anjo se apressou dos céus e ordenou aos pastores que soubessem que para eles nasceu em Belém um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então o resto da hoste angelical, descobrindo que um deles havia ido antes deles em uma missão tão maravilhosa, foram rápidos em alcançá-lo, e em uma massa de glória resplandecente eles encheram os céus da meia-noite com a harmonia celestial enquanto cantavam: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Bem, eles podem cantar, pois o Filho de Deus agora apareceu na manjedoura. Ele pode ser visto com os olhos, olhado e tocado, pois ali o Verbo se fez carne e Deus se encarnou. Aquele a quem as eras não puderam conter, o glorioso que habitava com o Pai para sempre invisível, agora apareceu dentro dos limites do tempo e do espaço, e humildes pastores ouviram e adoraram. Por gentios ele foi visto, pois homens sábios do Oriente contemplaram e adoraram aquele cuja estrela os guiou. Amém. Tem continuação. Muito obrigado, ó Deus, por Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador. Amém e amém.